Fala galera, nesses próximos vídeos a gente vai entrar em alguns assuntos um pouquinho mais complicados, como exponencial e logaritmo. E como introdução, a gente vai ver um pouquinho em relação às propriedades da potência, para a gente relembrar esse assunto e facilitar a gente quando a gente for ver as propriedades desses próximos assuntos que a gente vai ver. E eu vou concentrar só nas partes um pouco mais complicadas da potenciação, para a gente relembrar, beleza? E a primeira coisa que a gente vai relembrar de potenciação, assim, comentar rapidão que a questão da potenciação, né? Por exemplo, vamos pegar uma qualquer aqui da nossa folha, 2 elevado a 3 aqui, a gente tem o 2 como base, o 3 como expoente, e isso quer dizer que a gente vai pegar esse 2 e vai repetir ele 3 vezes, multiplicando. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Utilizamos o número 3 vezes, então 2 elevado a 3 é 8, beleza? Só para relembrar rápido, mas vamos então às propriedades um pouco mais complicadas. E a primeira coisa que complica muito o pessoal na potenciação é a história do sinal de menos, tá, gente? E eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, para a gente ver como que essa ideia do sinal de menos funciona. E o que pega bastante é justamente o caso quando a gente tem o parênteses e quando a gente não tem o parênteses. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a gente tem um número entre parênteses elevado a um expoente, isso quer dizer que esse número todo, o menos 2, está sendo elevado a 5. O menos 2 tem que ser repetido 5 vezes. O menos tem que ser repetido 5 vezes, o 2 tem que ser repetido 5 vezes. Isso quer dizer que esse expoente, ele se aplica tanto no sinal quanto no número, ok? Mesma coisa aqui nesse caso. Então, esse 4 ele se aplica tanto ao sinal de menos quanto ao número. Quando a gente tem um sinal de menos fora do parênteses, isso quer dizer que toda essa potência é negativa. Então, a gente resolve primeiramente a potência e esse sinal de menos só depois se aplica. Isso quer dizer que esse 5 ele só está sendo aplicado ao 2. E depois disso que a gente vai utilizar o sinal de menos. Mesma coisa aqui. O 4 se aplica só ao 2 e só depois a gente pensa no sinal de menos. Então, a grande ideia para a gente descobrir se essas potências no final ficam positivas ou negativas é a gente contabilizar quantas vezes o sinal de menos aparece. E a gente tem uma lógica. Se for um número ímpar de vezes, vai ficar negativo no final. Se for um número par de vezes, vai ficar positivo no final. Então, ímpar negativo, par positivo. Então aqui, pessoal, o 5 ele se aplica ao sinal de menos também, que faz parte do número, 5 vezes. 5 é ímpar, então no final essa resposta vai ficar negativa. 4 se aplica ao sinal de menos 4 vezes. 4 é um número par. No final das contas, isso vai ser um número positivo. Aqui, pessoal, o expoente não está sendo aplicado no sinal. Então, esse sinal, ele conta simplesmente uma vez. Uma vez é um número ímpar. Então, negativo. E mesma coisa aqui. Simplesmente uma vez o sinal de menos, então a resposta vai ficar negativa. A gente costuma falar que quando o número tá elevado a um expoente par, vai dar sempre positivo, não é isso? Só que tomem cuidado. O número elevado ao expoente par e ímpar nesses dois últimos casos é simplesmente o 2, não é o menos 2. Então esse menos ele conta como 1. Então, como é 1 é ímpar, essa resposta no final vai ficar negativa, beleza? Então, só para a gente finalizar aqui, vamos fazer uma contagem de um exemplo um pouco mais completo. Esse sinal de menos aqui, ó, do lado de fora, ele é um sinal de menos da potência toda. O 4 expoente não se aplica nele. Esse sinal de menos ele está contabilizando como 1. Esse 4 se aplica a esse sinal de menos aqui. Ele está sendo contabilizado, então, como 4. 1 com 4, 5.
então a resposta vai ser negativa, beleza? Então, essa é a ideia do sinal de menos na potência, tá, gente? Vamos então para uma segunda propriedade importante, a questão do expoente zero. A gente já sabe, já cansou de ver que qualquer número, mesmo positivo ou negativo, elevado a zero, o resultado é sempre 1, ok? Números positivos e negativos elevados a zero, o resultado é sempre 1. Mas aí eu quis destacar para vocês aqui esse exemplo. Qual é o número que está sendo elevado a zero aqui, gente? Não é o menos 1, é o 1. E todo número elevado a zero dá quanto? 1. Só que esse sinal de menos, quando está do lado de fora, ele se aplica só depois. Esse zero, ele só está sendo aplicado ao 1 e não está sendo aplicado ao negativo. Então, o resultado disso, o menos não tem nada a ver com a história, vai ser menos 1. Só uma exceçãozinha aí, beleza? Expoentes negativos agora, gente. Expoente negativo atrapalha muita gente. E a ideia, galera, é a gente sempre inverter a nossa base e trocar o sinal do expoente. O que significa inverter? Pega a fração e inverte. Professor, mas 4 não é fração, mas a gente consegue transformar em fração. É só a gente lembrar que tem um 1 aqui embaixo, não é? E agora, para a gente transformar em expoente negativo e aí saber quantas vezes a gente vai repetir, né? Porque não tem como a gente repetir uma coisa menos 2 vezes, mas então a gente inverte. Invertendo a fração, isso vai ficar 1 sobre 4, e agora o expoente a gente troca o sinal, elevado a 2. Então a gente sabe que o 1 vai ser elevado a 2 e o 4 vai ser elevado a 2. Segundo exemplo, pessoal, menos 2 terços elevado a menos 3. Esqueci do menos aqui. A gente vai inverter a fração, mas não se preocupem com o sinal da base. A única coisa que inverte é o sinal do expoente. Então, esse menos 2 terços vai virar menos 3 meios. Esse sinal de menos não tem nada a ver com a história aqui. E o expoente inverte o sinal. Menos 3 meios elevado a 3. Beleza? Seguindo em frente então, gente. Expoente fração. Expoente fração tem uma manhãzinha que a gente sempre aprende, que é o negócio é o seguinte. Esse expoente fração vai virar uma raiz. Expoente fração vira raiz. A base 8 aqui continua sendo o 8 aqui, beleza? Agora, o que a gente faz com o expoente? A frase é a seguinte: o que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Então, o 2 que está exposto aqui, ó, vai ficar protegido aqui embaixo da raiz. E o 3, que estava protegido aqui pelo tracinho da fração, vai vir para cá, ó, fora da raiz. Então, 8 elevado a 2 sobre 3 vira raiz cúbica de 8 ao quadrado. Aqui, pessoal, vocês podem resolver a potência de dentro primeiro. 8 ao quadrado é 64. Então, a gente tem que resolver a raiz cúbica de 64. E raiz cúbica, a gente lembra que a gente tem que procurar multiplicações repetidas 3 vezes, né? O número repetido 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4 dá justamente o 64. Então, raiz cúbica de 64 é 4. Lembrem disso, tá, pessoal? Esse expoente aqui de baixo, ele é o que vai me dizer qual é o tipo da raiz. Se for um 2 embaixo, é raiz quadrada. Se for um 3 embaixo, raiz cúbica e assim em diante. Beleza? Então, se a gente tem assim, ó, raiz de 5, isso é a mesma coisa que o quê? Lembrem que é como se tivesse 1 aqui, né? O 1 ele é meio que neutro, né, nessa história da potência. 5 elevado a 1 igual a 5. E a gente sabe que raiz quadrada é como se tivesse um 2 aqui, não é, gente? Então, raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1 sobre 2. Beleza? Agora, pessoal, algumas propriedades para a gente simplificar potências. Então, é o seguinte. Quando a gente tem duas potências de mesma base se multiplicando, aqui a gente vai transformar em uma potência só, somando os expoentes. Então, a gente tem 3 mais 5, 8. Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 8.
Divisão vai ser a subtração dos expoentes. 8 menos 4. Errei aqui, galera. Então, 8 menos 4, 4. Isso vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 4. Quando a gente tem expoente dentro e fora do parênteses, a gente multiplica os expoentes. 2 elevado a 2 vezes 3, 2 elevado a 6. E o caso da escadinha, pessoal, a mãe é a gente sempre resolver a escadinha descendo. Se tivesse mais números em cadeia de potência aqui, eu resolveria lá do topo da escadinha. Então, primeiro eu resolvo aqui 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 8, ok? E uma última observação, gente, que confunde muito o pessoal. Eu coloquei exemplos de multiplicação e divisão aqui, e só lembrar vocês que quando a gente tem soma ou subtração, não tem como a gente simplificar. A gente tem que se virar, resolver as potências separadamente e depois somar ou subtrair. Não tem como simplificar antes de resolver, beleza? Com isso, eu espero que as nossas próximas aulas fiquem um pouquinho mais fácil, o conteúdo vai ser um pouco mais difícil. Por enquanto é só. Valeu, galera, e até a próxima.